Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje estaremos aqui com a convidada Rosana Deodato, que vai trazer aí ó, o assunto muito legal da vida dela. E a gente deu um nomezinho a ele bem interessante aí para o pessoal de casa aí já se conectando, que é Nunca é Tarde para Viver os Seus Sonhos. Boa noite, Rosana. Boa noite, Ana. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Igualmente. Para mim é um prazer e um privilégio também Amém. de ser convidada por você. Primeiramente, eu atribuo tudo isso a Deus, Sim. mas também a você por ter a oportunidade e o privilégio de estar aqui nessa noite, não é? Participando desse podcast, de um espaço tão maravilhoso, tão empoderado, que tem nos ajudado, mulheres. Eu digo que tem me ajudado porque eu sempre tenho tentado estar presente em algumas Sim. ocasiões com vocês e, de fato, tem feito a diferença na minha vida e na vida das demais mulheres. Então, para mim, é uma honra estar aqui. Obrigada, é uma honra também recebê-la aqui, porque toda história, né, principalmente uma história bonita como a sua, é a qual você vai nos presentear, né, para esse pessoal que está em casa, é sempre um prazer. E você sabe que aqui está com as portas abertas para, como você bem falou, assim que possível e puder, estar sempre conosco. E traga mais pessoas para que possamos ter, né, juntos, esse desenvolvimento, né, na nossa vida. Com certeza, Ana. Então, vamos logo à primeira pergunta, né? Vamos lá. Eu vou fazer a pergunta bem assim, ousada agora, né? Porque assim, Rosana, por quê? Quando a gente foi conversar, Rosana, vamos ver um tema legal para a gente levar, uma história de vida, o que é que você quer trazer? Você disse assim, Ana, eu queria contar que nunca é tarde para realizar, né? Para viver os nossos sonhos. Por que você escolheu assim esse tema tão bonito? Porque para mim é um tema muito bonito e eu acho que também é muito importante para as pessoas que estão em casa, né? Sim, Ana, esse tema ele tem mudado minha vida, minha história de vida, porque eu lutei muito. Hoje eu estou com 30 anos, estou vivendo a melhor fase da minha vida. Hoje eu me encontro não mais como uma menina, mas como uma mulher, mãe de 2 filhos, esposa, e vem mudando a minha vida porque depois de muitos anos que eu desejava viver um sonho, eu sempre abortava esse sonho porque eu achava que não era possível, porque eu ouvi diversos nãos, cheguei até a sofrer também alguns golpes, né, infelizmente, mas isso faz parte da vida, isso nos faz crescer. E sempre que eu dizia que ia correr atrás, que eu dizia agora vai, agora eu vou correr atrás, e sempre vinha aquela fala da autossabotagem, né? Eu me sabotava por ouvir muitas vezes as pessoas, por ouvir a voz das pessoas, e eu sempre pensava no outro e me deixava de lado. E aí, no decorrer da minha trajetória de vida, eu precisei completar 30 anos, comecei a passar por alguns momentos maravilhosos. Terapia, gente, terapia é vida. E aí eu comecei a entender o que é a vida e o que é viver sonhos, porque muitas vezes a gente passa nessa vida e a gente vive os sonhos das pessoas, aquilo que as pessoas querem que a gente viva, e a gente não vive verdadeiramente o que nós desejamos viver, porque a gente quer viver o que as pessoas querem. Se as pessoas disserem que você tem que ser, você vai, e é aquilo que a pessoa quer. Mas e você? E aí a minha mentora me fez uma pergunta, a doutora Alexandra Silvia Letícia, psicóloga, amor, que tem me ajudado. E elas me fizeram uma pergunta que isso mudou a minha vida. Me perguntaram onde Rosana, mãe, esposa, e Rosana, mulher, gostaria de estar daqui a 1 ano. E eu não soube responder essa pergunta. Eu disse, eu não sei. Como é que você tem uma vida, Deus te dá o fôlego de vida para tu viver todos os dias, te dá a saúde para você viver, e você não sabe responder uma pergunta? Simplesmente porque você está vivendo a história das pessoas, porque você entra naquela autossabotagem de não querer viver você. E aí eu tinha e tenho na verdade não tinha, eu tenho esse sonho. Eu me lembro que quando eu tinha 8 anos, Ana, de idade, eu Qual é o sonho? Calma, vamos chegar lá. O coração tá meio aqui, viu? Antes do sonho, eu queria que você contasse um pouquinho quem é Rosana, para que a gente chegasse, né, realmente ao tema, qual é o sonho, Sim. como foram os desafios. Vamos chegar lá, vamos um passo de cada vez. Vamos dizer, Rosana, Combinado. quem foi Rosana, quem é Rosana hoje, né? Para que as pessoas também entendam um pouquinho
De quem é Rosana? Ana, Rosana teve uma história que não foi fácil. Eu sei que ninguém tem uma história fácil de vida, mas Rosana sempre teve uma história de vida, quem me conhece sabe, difícil, e uma história de vida de que não teve a mãe presente. Eu não conheço meu pai, minha mãe, ela tem problemas especiais, e aí essa Rosana, ela foi, não tem aquela palavra nordestina que o pessoal fala que é criado feito batata, minha gente. Sou nordestina, então eu vou incorporar o personagem. Então, Rosana, a vida de história de Rosana foi isso. Rosana foi criada entre uma casa e outra de pessoas, tanto de família como pessoas, vizinhos, sabe? E Rosana não teve muitas oportunidades. E eu quero confessar a vocês que Rosana teve tudo nessa vida para ser uma pessoa difícil, para ser uma pessoa amarga, para ser uma pessoa ruim, para ser aquela pessoa insuportável que não viveria de forma alguma nesse Para mundo. ser Mara, né? Isso. Ou para escolher, né, outras coisas piores. Mas Rosana teve algo que entrou na vida dela e que preencheu toda a lacuna do seu coração. Deus, ele entrou na minha vida no momento que eu mais precisava. Eu sempre me comparo àquele salmo, aquele salmo que fala, o Salmo 139, que ele diz que o Senhor nos criou a substância ainda informe. Todos os nossos dias estavam escritos e determinados no livro da vida, quando nenhum deles havia ainda. E eu creio que Deus escreveu a minha história, sabe? Rosana teve que passar por momentos difíceis para Rosana ser quem Rosana é hoje. Eu tive algumas escolhas no decorrer da minha caminhada, que eu tive que escolher se eu iria viver outras coisas que trariam consequências terríveis, e eu decidi seguir a Deus, sabe? Entregar a minha vida para Deus e colocar a minha vida nas mãos de Deus, para que Ele direcionasse a minha vida. E hoje essa Rosana, ela é transformada por Deus. Essa Rosana se permitiu, sabe, Ana, viver coisas da parte de Deus. E hoje essa Rosana, eu sempre digo que eu não sou uma pessoa difícil de conviver, porque até minha prima às vezes brinca comigo que ela diz assim, Rosana, a gente na casa da minha tia dormindo lá, ela tem gente que acorda bem humorado, mas tem gente que precisa ainda processar para acordar. E eu já acordo pulando, cantando, catarolando, cantando e saio dali com um sorriso aqui. Essa sou eu. E eu fui acordar minha prima desse jeito, ela, para, mulher, como é que tu consegue? Me dá raiva de tu, como é que tu consegue acordar assim? Então, assim, essa sou eu, entendeu, Ana? E a minha história de vida é essa. Eu, sempre que passei por momentos difíceis, eu sempre vi Deus em todas elas, porque eu entendia e entendo que eu sou a Rosana que eu sou hoje, porque Deus tem me tornado ser essa pessoa. Mas para isso nós temos que dar, né, o espaço para que Deus entre em nosso coração e faça isso. Então, essa Rosana, ela teve que passar por muitas coisas difíceis, muitas coisas ruins. Não foram coisas boas. Eu não gosto de entrar em detalhes, porque Sim. são coisas que eu ainda sou curada por Deus, mas na terapia tem me ajudado muito nisso. E assim, Rosana teve que fazer escolhas. E no decorrer da minha história de vida, essa Rosana ouvia muitas palavras contrárias. Quando Rosana tinha 8 anos de idade, Rosana pegava todas as crianças da calçada, dos vizinhos, se juntava na calçada do vizinho, ia brincar de desfilar, ia brincar de ser modelo. E eu botava as crianças sentadas ali, crianças da mesma faixa etária de idade minha. E eu dizia, eu obrigava, na verdade, meus primos a se sentar lá e me ver desfilar. E eu dizia, vocês vão ter que desfilar. Eu pegava um tijolo, era a câmera fotográfica deles, e era uma resenha, até hoje eles lembram disso. Eu gostava muito de brincar de Joelma. Eu encontrei uma bota no lixo uma vez, calcei aquela bota, botei um vestido de quadrilha e comecei desfilando. E esse sonho sempre veio comigo no decorrer da minha história. Eu sempre dizia, quando eu crescer, eu quero ser modelo. Quando eu crescer, eu vou viver esse sonho, sabe? Porque muitas vezes a gente entra nessa autossabotagem de tentar encontrar o nosso lugar em outras coisas e a gente acha que aquilo ali vai suprir aquilo ali, sabe? E a gente tá só cobrindo, tapando aquilo ali, mas na verdade
O bom é que você descobrir, o bom é a importância a qual você deu em relação ao seu sofrimento, né? Porque tem pessoas que pegam o seu sofrimento, como você bem falou, e leva para o outro lado. E você pegou o seu sofrimento como um impulso, né, para o crescimento e para o lado positivo das coisas, de conhecer a essência da vida, Sim, né? Porque as pessoas confundem a essência com o momento, né? Então, assim, a essência é aquilo que a gente tem dentro da gente. Posso colocar como a felicidade é uma essência, né? E uma alegria é um momento. Então, assim, há sempre essa confusão em algumas pessoas, né? De fácil, realmente não é. Mas quando a gente descobre, sabe, a importância a qual a essência ela é fundada, a gente consegue, mesmo em meio às dificuldades, a gente consegue trilhar um caminho melhor. E sim, para você, isso, se você já contando aí um pouco, eu já vi a importância, né, de todo esse trilhamento aí que você teve na sua infância. sim. Aí, por que Rosana não conseguiu se tornar modelo? Ana, eu sempre ouvia muito a minha própria família, não os julgo por isso, mas eu agradeço a Deus porque eu sei que tudo acontece na No hora e no tempo. tempo, né? Deus, ele escreve a nossa história e tudo é no tempo certo, né? Às vezes nós não estamos preparados. Há um versículo na Bíblia que ele diz que nós não sabemos orar como convém, e muitas vezes nem para pedir a gente sabe pedir corretamente. E às vezes a gente pede e não é aquilo que Deus às vezes pretende nos dar naquela hora ou naquele tempo, porque Ele sabe a hora certa para tudo. E aí eu sempre ouvia, sabe, muitas palavras contrárias da minha família, de dizer que eu não ia ser nada. Não os julgo por isso, porque, como eu te falei, cada um tem uma história, carrega uma bagagem. E eles carregaram a bagagem deles, mas eu teria a minha, e eu teria que tomar decisões. Então, no decorrer da minha adolescência até a fase adulta, eu ouvi muitos nãos, e quando eu disse agora vai, infelizmente eu tive que abortar. Eu decidi me casar, conheci o meu esposo, que é uma bênção de Deus na minha vida. Conheci o meu esposo, e aí eu decidi ser mãe, eu decidi ter os meus filhos. E aí, quando engravidei, assim que casei, perdi o meu primeiro bebê. E aí engravidei novamente depois de um determinado tempo e perdi novamente. E ali Deus foi trabalhando no meu coração. E ali eu entendi que era o momento de tentar cuidar da minha família para tentar realizar o meu sonho de ser mãe. E depois de 2 anos eu consegui engravidar, tive Esther. Depois de pouco tempo, diferença de 1 ano, Deus me deu Eber. E hoje eu tenho meus 2 filhos. Esperei eles crescerem um pouco para poder viver essa história. Hoje eles estão com 8 e 9 anos. E hoje já estão mais independentes. E agora esse sonho veio desabrochando novamente. E aí é o que eu tenho para dizer nessa noite, né, para você que está aí assistindo esse podcast. Por mais que a gente lute contra os nossos sonhos, vai chegar uma hora que vai vir aquela autocobrança da gente mesmo, por que a gente não viveu aquilo? E aí eu comecei a me fazer perguntas. Eu conversando com a minha mentora, ela disse assim: Rosana, vou te fazer uma pergunta muito interessante. E eu queria que você me respondesse. Rosana com 50 anos, quem vai ser Rosana? Rosana vai estar feliz com as coisas que ela escolheu para a vida dela? Ela vai estar feliz com os sonhos vividos que ela viveu, com a sua história? E aquilo me fez pensar, né? Eu passei noites em claros pensando e conversando com Deus, porque eu sou esposa de um pastor. Então, para mim, havia, hoje não mais, mas havia uma barreira para tentar viver esse sonho. Mais uma, né? Mais uma, porque eu sabia que ia ter o julgamento das pessoas, entendeu? Eu sabia que teria, mas na hora que eu mais precisei, que eu decidi, disse agora eu vou em frente, meu esposo me apoiou e os meus filhos. O meu filho olhou para mim e disse: Mãe, eu quero que a senhora cresça, quero que a senhora seja um modelo maravilhosa, porque a senhora é linda e eu quero viajar muito com a senhora. Então, assim, isso para mim, Ana, foi uma flecha. Poxa, o meu filho, minha filha está me apoiando, então eu não preciso mais do apoio de ninguém. Se acima de tudo Deus está me apoiando e o meu esposo e meus filhos, então por que eu vou ouvir a voz das pessoas? Se eu tenho as vozes principais comigo e que me apoie, que me dá esse suporte. Eu não vou dizer a você que... É tudo aquilo que você não teve antes, Deus está Exato. lhe dando hoje de uma nova maneira, né? E de uma forma positiva,
Assim, é muito, feito você falou, há um tempo determinado para todas as coisas. Talvez naquela época você poderia até atingir o sucesso, mas você pudesse sofrer outras coisas, até tivesse vindo a ter problemas maiores, né, de psicológico, por ter passado outros problemas até Sim, maiores do que outras dificuldades maiores a qual você passou. E hoje Deus está dando uma calmaria, né, porque tudo que Ele faz é bom, sim. perfeito e agradável. Confesso a você e a vocês que realmente ingressar nessa profissão não é fácil, porque além do você vai ouvir mais o não do que o sim, né. Eu sei que há outras profissões que a gente tem uma sensibilidade, tem, vamos dizer, uma flexibilidade melhor, mas nessa profissão você escuta muitos nãos, mais não do que o sim. Tem também o autojulgamento das pessoas, porque a profissão de modelo hoje, Ana, ela está mais bem aceita. Antes você não via, entendeu? Por conta de muitas coisas que eu não quero entrar em detalhes, mas é uma profissão como qualquer outra profissão. Só que a modelo, ela ganha a sua vida através da lente de uma câmera, através da sua imagem, sabe? E eu conversando com Deus nas minhas orações um certo dia, Deus falou, foi bem claro para mim, sabe? Eu disse: "Deus, eu queria muito viver esse sonho. Ana, eu não posso ver uma câmera, que meus olhos se enchem de alegria". Os nossos olhos, eles expressam o que a gente sente. Quando eu vejo uma câmera, é a minha felicidade. E eu sempre fui assim, desde que eu me conheço por gente, que eu não poderia ver uma câmera. Para você ter noção, quem me conhece sabe, no nosso bairro tem uma associação lá, e sempre era usado aquele local para festas, para aniversários, para casamentos, para tudo. Toda festa que tinha, eu emburacava lá dentro, eu criança. E quando a criança que estava completando o ano ia tirar as fotos, eu saía na frente da menina, entendeu? Das festas, porque eu não podia ver uma câmera. E isso me chamava, entendeu? Então, por isso que eu digo, é algo prazeroso, é algo que me dá prazer, é um sonho, é algo, sabe, que me enche de alegria, que eu amo fazer. E às vezes a gente deixa isso de lado, a gente faz coisas que não nos dá prazer, sabe? Se a gente fizer o que a gente ama, a gente vai estar bem, Sim. porque você está tendo prazer no que você está fazendo. De que adianta a gente fazer algo que a gente não se sinta bem e aquilo ali ser um peso? Eu procurei em diversas profissões. Hoje eu me considero, eu não sei se vocês já chegou a assistir uma série chamada o Chris. Eu, eu me considero o pai do Chris, porque hoje eu tenho 6 profissões. Eu me desdobro, porque não é fácil ingressar na carreira de modelo. Há muitas dificuldades. A nossa cidade também não abrange muito. Caruaru, ela ainda precisa ser mais aberta para isso. Uma visão maior, né? Isso, porque a gente tem tantas pessoas, assim, tantos modelos que muitas vezes sai daqui Pra- para fora, entendeu? Então, assim, eu decidi uma coisa no meu coração. Eu decidi ser Rosana, conhecida fora de Caruaru como a modelo de Caruaru. Eu quero levar o nome da minha cidade para longe. Muito Eu bem. quero levar, eu quero dar honra à minha cidade, porque foi aqui que eu nasci, aqui que eu amo. E as minhas raízes, eu nunca vou deixar minhas raízes, Ana. Sabe? Eu amo minha cidade. Se eu tiver a oportunidade um dia de sair para fora, eu vou aceitar os convites com muito prazer, né? Mas agora eu ainda estou no início, vai fazer apenas 3 meses, creio que 4 meses que eu estou ingressando. É um investimento alto que você faz, você precisa fazer um investimento alto no início, porque eu não estou agenciada a nenhuma agência. Eu vou dizer feito uma amiga minha que ela é Miss, e ela diz: "Ó, Rosana, eu sou minha própria agência". Então eu decidi, por ter passado por algumas coisas há 2, 3 anos atrás, eu decidi não ingressar mais em agência agora. Eu não sei do amanhã, mas hoje eu decidi ser minha própria agência. Então correr atrás não tem sido fácil, como eu te falei, porque no início tudo é mais difícil, Sim. mas eu sei que com muita garra. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive que lutar muito para ter tudo o que eu desejei ter. Então, se eu quisesse na minha adolescência, ou na minha infância, com 8 anos, eu me lembro que eu trabalhava fazendo faxina na casa dos vizinhos para ganhar alguma coisa. Às vezes eu ganhava R$ 5, R$ 6, e aquilo ali servia para me comprar alguma coisa que eu tivesse precisando. Então, eu tive que lutar muito cedo para ter alguma coisa na minha vida. Então, eu sempre digo a Deus: Senhor, eu sei que muitas coisas na minha vida o Senhor coloca, porque eu tenho que lutar. Porque sempre foi assim, porque vai ser diferente hoje, né? Eu tive que lutar muito para ter
o que Deus tem me dado hoje, né, e com a graça dele, eu creio que eu não tenho medo de lutar, né, com a graça de Deus, com saúde, eu vou continuar lutando e eu vou chegar lá. Se Deus quiser. E eu quero ter a oportunidade, Ana, de voltar aqui para agradecer. Quero E ter a as portas vai estar oportunidade, abertas se sim, Deus se quiser. Deus quiser. Quero ter essa oportunidade de vir aqui, né? Porque sempre é bom a gente lembrar de onde a gente veio, a gente não esquecer. A gente é bom ter nossa história, né? Eu costumo dizer assim, veja, em todo momento, toda trajetória a qual você passou para nos passou aqui, nos contou, você nunca permitiu. Você pode ter se sabotado, você, né? Porque isso acontece também, né? A gente tem nos nossos momentos de fragilidade, de fraqueza mesmo. E às vezes a gente, por essa dificuldade mesmo que você fala, sempre tudo foi tão difícil, então às vezes a gente não tem aquela força, né? Para naquele momento lutar sobre aquilo ali. Influencia várias coisas também, influencia a idade, né, a dificuldade, o olhar, como você falou, da profissão dentro da cidade onde você mora, então tem tudo isso. Mas, Rosana, o que é bacana é que você não desistiu, né? Bacana é que eu entendo e creio que está na hora e no tempo certo. Amém. Não é isso? Nunca é tarde, como você mesmo colocou no tema, nunca é tarde para viver os sonhos, né? E eu gosto de dizer muito uma frase, que nessa história inteira, eu acho que dá muito certo com ela. Eu até falei numa imersão de uma coach aqui, que fez até aqui a mentoria dela. Eu falei assim, nunca permita, essa é uma frase que eu gosto muito, nunca permita que o outro conte a sua história. Conte você mesmo. Em todo o tempo, assim, a qual você fala da sua história, mesmo na infância, com 8 anos, até hoje, passando por todas as dificuldades, né? Você contou a sua história. Você conta a sua história. Entende? Então, assim, isso é bem bacana. Isso é uma reflexão para que as pessoas, né, que estão em casa entendam que quem tem que contar a história de vocês são vocês. Nós somos o ator da nossa história. Né? Então, conte você a sua história. Não permita que o outro conte ela, né? Porque às vezes o outro vai contar totalmente distorcido. Verdade. Porque quem vive somos nós. Então, os nossos sentimentos, a nossa história é nossa. E eu acho muito bacana isso que você está trazendo. E assim, você falando, eu lembrei, porque você sempre fala assim, quando eu tinha 8 anos, eu tive que tomar decisões. Então, você foi a responsável pela sua própria história. Eu E sempre, está sendo, né? Independente de sim, ser casado ou não, mas quem está contando a sua história de vida, vivenciou você. eu sempre digo essa frase, Ana, que eu tive que amadurecer antes do tempo. Quando você pega uma árvore que tem que dar frutos, se você colher o fruto dela verde, ele não vai servir para que você coma. E eu tive que amadurecer obrigatoriamente antes do tempo. Então, isso para mim hoje eu não vejo como um peso. Antes sim eu via, hoje não mais. Hoje eu vejo isso como uma experiência que Deus me deu, né? E aí essa frase que eu vou deixar aqui para vocês é que Deus, ele não planta sonhos em nossos corações que a gente não possa viver. E só não sonha quem não está vivo. Então, enquanto nós estivermos vivos, né, Deus nos dá todas as manhãs o fôlego de vida para a gente acordar, para a gente viver, para a gente ter a oportunidade de correr atrás dos nossos sonhos, né? A nossa esperança não está nas coisas desse mundo. Eu sou cristã e a nossa esperança não está nas coisas desse mundo. A nossa esperança está em Deus, porque a gente sabe que Ele vai voltar para nos buscar, né? E nós sabemos da promessa que nos foi garantida e que Ele virá. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, nós teremos que sonhar para realizar esses sonhos e viver. E se Deus nos dá a oportunidade da gente acordar, é porque a gente vai merecer viver aquele sonho, não Sim. pelas nossas lutas, mas porque Deus está nos dando a oportunidade e a saúde e o fôlego de vida para lutar por aquilo. Pela sua Sim, misericórdia, né? Que outro ponto assim que eu acho bem importante falar quando a gente fala em misericórdia de Deus, eu vejo muitas pessoas pedindo justiça, né?
Mas assim, eu sei que Deus ele é justiça, mas no meu ponto de vista e no meu entendimento, até como cristã também, a gente deve pedir misericórdia, né? Porque assim, a justiça de Deus às vezes não é a nossa, É verdade. não é como a gente quer, porque Ele sabe do coração de cada um, né? Então assim, eu também deixo isso hoje, né, como um conselho, né, como uma pessoa cristã de bem, que também tem uma história de vida, todos nós temos, é sempre estar lembrado a pedir a misericórdia do Senhor. Porque pedis, se tiveres fé, receberá. Amém. Então, assim, misericórdia, eu acho que é um caminho dentro da parte cristã muito linda. Vamos ser mais, como é que eu posso, vamos ter, no caso, mais compaixão com o outro, né? E cada um tem um nível de consciência diferente um do outro. Então, se eu tenho um nível de consciência e vejo que aquele meu amigo, aquele meu irmão, aquele meu colega, ele não consegue me acompanhar, por que eu vou pedir justiça? Pedir misericórdia. Pedir que ele consiga chegar lá, Sim, né? Então, assim, isso é o evangelho, verdade. né? É a gente ter compaixão com o outro, ajudar o outro. Também não significa que a gente vai ter que carregar coisas erradas nas nossas costas, né? Mas, assim, que eu creio nessa forma. Temos que pedir misericórdia, temos que ser grato a Deus por tudo, porque feito você mesmo falou, Deus foi uma fortaleza, Deus estava ali fortalecendo, né? Deus estava ali ensinando, né? Não foi de uma maneira, talvez, possamos colocar assim, tranquila, como desejada, mas que foi a importante, né, para que você possa hoje ter trilhado e ter chegado aonde chegou e aonde Sim. vai chegar. Amém. Eu creio nisso, porque esse é o nosso, né, o nosso passo a passo. Eu falar agora até do seu esposo, o pastor Francisco, ele falou que quem é cristão vive de milagres, né? E milagres realmente só quem faz é Deus. Mas Deus fazendo a parte dele e a gente tá, nossa, dá Eu, tudo certo. eu confesso a você, Ana, que hoje, em tudo que eu Eu vivo de milagres. Só não sou boa de música, minha gente, mas vão escutar lá. Eu não, olha, se eu fosse ganhar alguma coisa com a voz, só Jesus. eu sempre digo assim, Ana, que hoje, né, eu sempre conversando com Deus, eu sou grata a Deus por tudo. Se Sim, eu comer um cuscuz, eu agradeço a Deus porque eu tô comendo cuscuz e faço daquele cuscuz uma festa. Porque eu confesso a você que eu sou prova viva de um milagre de Deus. Primeiro que não era nem para mim estar aqui hoje, na minha concepção de ver Rosana, mas eu creio que Deus escreveu a minha história, a sua história, a história de cada um que está vendo esse podcast, porque eu me lembro que minha madrinha contando uma vez, ela disse que minha mãe sempre sofreu muitas coisas. Ela passou por muitas coisas ruins, muitas coisas difíceis, coisas piores, muito piores do que o que eu passei. E quando ela estava grávida de mim, ela sofreu muitas coisas, né? Ela passou por coisas difíceis. Uma delas, ela bebia muito. Por ela não ter sã consciência, ela passou por diversos estrupos. Eu não tenho vergonha de falar, porque isso é algo que a gente precisa abordar nos dias de hoje, sim. sabe? E E ainda existe até com hoje isso, né? certeza. Então, eu não conheço meu pai, ela não lembra de determinadas coisas. Eu não gosto de entrar nos detalhes porque ela sofre quando a gente fala nisso, porque vem coisas na mente dela. Mas eu creio que se Deus, sabe, Permitiu. permitiu, e se em meio a tantos e tantos, como é que eu posso dizer, como a Bíblia diz, Obstáculos, desafio, obstáculos, né? desafios, e quando não tinha nem a substância ainda informe, Deus já tinha escrito o meu nome, né? Então, eu creio que se eu estou aqui é para ser prova viva de um milagre, e que onde eu for, né, eu disse a Deus, eu não quero, eu sei dos meus princípios, dos meus valores, e não negocio eles, porque eu sei de onde Deus me tirou, eu sei quem eu sou E aonde eu quero e chegar? aonde eu quero chegar. Desse jeito. Então, hoje eu sei que eu não vou negociar princípios nem valores. Eu sei que vai chegar no decorrer do caminho propostas, mas eu sei que
Eu sempre peço a graça e a misericórdia de Deus para que onde eu chegar, o nome dele possa chegar junto comigo. E para que tudo que eu fizer, o nome dele seja glorificado. Porque eu entendo que eu não sou nada, nós não somos nada, nós somos comparados ao pó. Então, a gente só sabe o que é uma pessoa quando a gente vai num velório, que a gente vê aquela pessoa sendo sepultada, e a gente vê que a gente realmente não tem nada, a gente não é nada. É, a gente está nesse mundo porque Deus tem nos dado a oportunidade, mas para a gente lutar pelos nossos sonhos, e a gente só faz o que faz, a gente só acorda porque Deus nos permite acordar. A gente só é o que a gente é porque Ele nos permite, porque é graça, favor imerecido de Deus. Então, eu sou grata a Deus, sabe? E esses dias eu confesso a você que parece que. Não parece, né, gente? Esses dias, quando eu recebi o convite para vir aqui, eu vi uma palavra, eu estava me preparando, eu confesso a você que hoje eu pensei em dizer: Ana, não vou poder ir. Porque sempre vai acontecer, gente, coisas em nossas vidas para nos frustrar. Sempre, infelizmente, existem pessoas que precisam ser curadas, Sim. sabe? Precisam restaurar sua mente, sua vida, seu coração, sabe? Eu ouvi uma palavra esses dias que isso me deixou um pouco pensativa e eu comecei a pensar, será? Mas Deus, ele não deixa dúvida em nosso coração. E se eu estou tendo a oportunidade de estar aqui hoje, é porque eu não tenho dúvidas de que eu sei onde Deus vai me levar. E essa pessoa chegou para mim, eu não vou citar nomes por questão de ética, mas disse assim: tu acha que isso que tu tá vivendo é de Deus para tua vida? Tu acha que Deus quer isso para tu? Mulher, como eu te falei, vai ouvir as críticas, tu é esposa de um pastor e vivendo isso, uma profissão de modelo. E aí eu olhei para aquela pessoa e disse: é uma profissão como qualquer outra. O sonho é meu, quem vai viver o sou eu. E eu saí daquele lugar, mas existem palavras que vão chegar, né, nas nossas vidas para tentar nos abortar novamente aquele sonho, para tentar nos tirar do nosso alvo, do nosso foco. Mas eu sei onde eu quero chegar hoje. Eu sei onde Rosana no que vem quer estar. E são sonhos grandiosos, porque eu sempre disse a Deus, Ana, e eu creio que Deus vai me dar a oportunidade. Eu nunca falei isso em público, nem meu esposo sabe disso, mas eu vou revelar aqui para você, bem quentinho. Eu tenho isso desde quando eu tinha 8 anos de idade. Eu disse a Deus que um dia, quando Ele me der uma condição financeira top, aquela condição financeira, eu tenho o desejo de abrir um centro social para abordar mulheres, meninas, pessoas que vivem nas ruas, e isso sem fins lucrativos, sabe? Sem ter participações de terceiros. Eu quero que isso saia do meu bolso, porque Deus vai me dar a condição, sabe? Eu quero ter a oportunidade de alimentar pessoas que vivem com fome, sabe? Porque eu sei o que é isso. E é doloroso você passar em um local e você ver pessoas necessitar E e, você não. e você não poder. Então, eu sei que com o meu trabalho, Deus vai me permitir abençoar muitas vidas. Eu não quero que o meu trabalho seja apenas para desfrutar de coisas boas, de luxo. Porque quem não quer? Eu estou sendo hipócrita se eu não disser que eu não quero viver de coisas boas, porque é maravilhoso, minha gente, você acordar, você ter sua despensa cheia, você andar num carro novo do ano, isso é maravilhoso, você poder ter sua casa muito bem estruturada, com conforto para a sua família. Eu sou hipócrita se eu disser que eu não quero ter isso, quero muito mais, mas eu quero ter a Poder oportunidade ajudar de também. ajudar, porque quando a gente sabe de onde a gente vem, Ana, a gente sabe aonde a gente vai. E eu digo sempre a Deus, me leve onde o Senhor sabe que eu possa chegar, mas me dê aquilo que o Senhor sabe que vai trazer coisas boas também. Mas se o Senhor for ver que aquilo ali não vai glorificar o teu nome, não me permita nem chegar lá, sabe? É muito bom a gente ter essa consciência da gente querer honrar a Deus onde a gente for, sabe? Porque eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou. E em momentos mais difíceis da minha vida, eu não tive fisicamente falando de um pai aqui na terra, nem de uma mãe, mas eu sempre ouvia a voz de Deus dentro do meu coração me orientando. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha muito medo às vezes de dormir no escuro. E eu dizia, meu Deus, eu queria que a luz estivesse ligada, eu tinha medo, eu não conseguia dormir. E eu sempre ouvia, sabe, a voz de Deus me acalmando.
e aquela voz falando comigo, e aquilo me fazia descansar, e eu pegava no sono e eu dormia. Eu sempre digo que o amor de Deus, ele preenche todo o vazio do coração do ser humano. Então, muitas vezes eu escuto, eu vou até entrar nesse tema, Deus está trazendo ao meu coração. Eu sempre escuto mulheres dizer, eu não tenho o amor do meu esposo, eu não tenho o amor de ninguém da família, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu digo a vocês por experiência, gente, quando a Bíblia diz que é impossível a gente amar alguém Se a gente não se se ama. a gente não se amar. E eu conheci o verdadeiro amor, sabe? Então, nada hoje mais me abala, Ana, nem me frustra. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, nem porque eu sou blindada, não. Porque eu sei em quem eu tenho crido, sabe? E eu sei do amor de Deus. Porque em momentos difíceis eu pude viver esse amor. E eu pude saber Que ele quem estava cuidando. estava cuidando. Então, esse amor, gente, ele preenche tudo, sabe? Se você se sente desvalorizado, ou você não, mas eu precisava de amor de alguém. O amor de Deus, ele pode substituir qualquer amor na sua vida. E esse amor é quem preenche a minha vida, é quem me dá aquela alegria, sabe? Para me acordar. Esses dias a gente dormindo, eu e meu esposo, era 6 horas da manhã. A gente acordou com aquela luz do sol assim, entrou na minha cortina do quarto com tudo assim, agora foi mesmo nos meus olhos, pá! E aí eu já me acordei, já comecei a pular, já comecei a cantar. Aí meu esposo, peraí, feche aí, cada um tem a sua forma, deixa eu acordar ainda, amor, peraí. Eu digo, graças a Deus, mais um dia, porque a gente tem que celebrar a vida, a gente tem que agradecer a Deus pelo dom da vida, por estar com vida, sabe? Sim. Para a gente viver, aproveitar todos os momentos que nos é dado. Eu não vou dizer a vocês que eu não tenho momentos difíceis ou momentos de estresse, tenho, Todos nós todos nós temos. temos, mas vamos pegar daqueles momentos, criar uma circunstância boa, sabe? E fazer daquilo algo bom. Eu sempre falo muito de Poliana, as aventuras de Poliana, eu digo, vamos jogar o jogo do contente. Meu tio gosta muito de assistir, e aí eu sempre digo, vamos jogar o jogo do contente, ver o lado bom de qualquer situação. E a vida é isso, Mas é. né? É não olhar os lados negativos, mas fazer dos momentos difíceis, aqueles momentos que vão nos trazer experiências, mas também a gente pode fazer do lado difícil algo bom. Sim, Basta a gente querer transformar aquela situação. desse jeito. E eu vou lhe parabenizar, né? Porque assim, eu conheço bastante tempo o pastor Francisco, mas faz pouco tempo que eu tenho lhe conhecido, mas o pouco tempo que eu lhe Eu já conheço. lhe conhecia e lhe admiro, viu? É uma Meu Deus. mulher, minha gente, guerreira. Porque eu acho que o pastor fala, né? Conta um... E pelo menos estou sabendo que é coisa boa, né? Ela é gente, Ana é... Mas é feito, eu falei, todos nós temos, né, a nossa história de Sim, superação, de desafio, de ver o lado do lado bom, mesmo naquela dificuldade, mas a gente tem que sempre tirar a lição e dizer, Senhor, para que eu estou passando isso? Né? E entender e seguir em frente. Então, assim, eu quero lhe parabenizar por isso, por essa história glória a maravilhosa e Deus. por você ter feito a transformação na sua vida, né? Deus, Ana. Passar para os seus filhos, né, uma história nova, totalmente diferente daquilo que você passou. Sim, Então, isso é você ser grata a Deus, né? Muitas pessoas acham que é assim, mudar a vida dos nossos filhos, eu vou também entrelar nesse tema, porque muitas pessoas acham que fazer pelos filhos o que não teve em relação à parte financeira, de dar presente, de dar, né? Isso é muito bom, mas não é só isso. Não é só isso, é você realmente poder contribuir para que aquele seu filho ele possa se desenvolver, fazer a total diferença, né, na vida, para que ele não venha passar o que você passou sim. diante de vidas, de experiências de vidas não tão boas. Então, assim, isso é bacana, você está realmente de Amém. parabéns, que o Senhor venha iluminando a sua vida cada vez mais, né? Que você sempre lembre, como você falou, eu sempre sei quem toma conta de mim, então em momento nenhum, em qualquer dificuldade que você venha passar hoje, você sempre entenda que é Ele que está ao seu lado, né? Ele que está lhe dando as vitórias e que vai vir muitas vitórias em nome de Jesus. Amém.
E se você me deixar, eu quero fazer o Assim, à convite pessoal vontade, também. pode ficar à vontade. Eu quero convidar vocês, né? Eu tô, como eu falei, vai fazer, eu acho que criei 4 meses que eu venho trabalhando no Instagram. O Instagram já é uma ferramenta incrível Sim, para a gente importante, trabalhar. né? Antigamente a gente não tinha, né? Era o Facebook e tal, o Orkut. Era. Mas hoje nós temos o Instagram, que é uma ferramenta aí onde a gente pode trabalhar, né? E tá mostrando o nosso trabalho. Então eu quero convidar vocês também para acompanhar o meu trabalho. Estou começando agora, como eu falei. Sigam, Me sigam, por ficam favor. atualizados. Curtam, compartilhem, comentem. Eu Isso. quero trazer mais da minha história de vida. Essa semana tem uma pessoa que trabalha comigo e a gente conversando. Eu conversando com minha cunhada que trabalha comigo, Igor, a gente conversando, Rosana, vamos colocar coisas no seu Instagram da sua vida, do seu dia a dia. E as pessoas, esses dias eu comecei a colocar mais coisas, porque Você vê a interação eu às também, vezes né? me via assim, com vergonha, na verdade, de postar coisas de casa, tal, os meninos, e aí eu comecei a postar algumas coisas de Esté, o vídeo tá lá crescendo. Esté é bem comunicativa. É, desenrolado. A gente fez uma decoraçãozinha em casa, eu amava, Ana. Eu passava na casa dos vizinhos, no meio. Pra mim, a melhor época do ano, gente, é o Natal e o final de ano agora. E aí, quando eu passava, eu via a casa dos vizinhos toda decorada. Eu dizia: um dia, quando eu tiver a minha casa, os meus filhos vão fazer comigo. Sabe? E essa semana a gente pintou o teto, eu tô até com a mão suja de tinta ainda. Minha design tava me esperando sábado, né? A gente pintou o teto da casa. Eu gosto de ter esse momento com eles, né? Não tive nem como compartilhar com o pessoal, mas porque o trabalho foi. Suor, suada. Mas a gente montou uma árvore lá, a gente arrumou a casa tá cheia de pisca-pisca, ainda falta mais coisas. E ali eles ficaram tão alegres, tão felizes. Disse: um dia quando eu crescer, eu quero uma árvore maior do que essa da senhora, mãe. Eu quero um monte de pisca-pisca na minha mansão. Eu disse: amém, você vai ter, né? Meu filho, ele tem um sonho e eu nunca vou abortar os sonhos dele. Eu quero impulsionar, eu não quero que ele viva o meu sonho, eu quero que ele viva a história dele. Sim. Ele quer ser goleiro ou jogador da seleção brasileira. Eu disse: você vai ser. Você vai ser, se Deus quiser. E ele já fez até a conta de quando ele vai estar na seleção brasileira, 2030 e pouco. Eu disse: muito bem, Heber, vai estar se Deus quiser. E é isso, gente, é a gente impulsionar as coisas boas, né, nas pessoas. Palavras negativas sempre vão vir, pessoas com inveja, infelizmente, sempre vai existir, Sim. né, pessoas que vão querer te derrubar, te colocar para trás, vai existir sempre. Mas se você estiver, né, com a sua fé alicerçada em Deus, coisas grandes Deus pode fazer, né, Ana? E eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje, né? Gente, entra aí no meu Instagram, Rosana com Z, Diodato, tá bom? Curtam lá, comentem, me sigam aí para me acompanhar o meu trabalho, me ajude, né? Que é digno a gente pedir Sim. ajuda, não quer demais, né? A gente pedir ajuda para impulsionar aí esse trabalho, porque eu creio que Deus tem muitas coisas para fazer. Enquanto Deus vai trabalhando, eu estou aqui contando a minha história. E impulsionando outras mulheres também Exatamente. a tomarem uma decisão diante dos seus sonhos não vividos, Sim, né? Saber que nunca é tarde. Uma jovem de 8 anos que queria ser modelo na época, né? Está aí, ó, realizando esse sonho aos sim, 30 anos de idade. Então, pessoal, isso nunca é tarde para a gente viver o nosso sonho, sim. né? E lembrar sempre que há um tempo determinado para todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Eu confesso a você, Ana, que a questão da idade me deixou um pouco sem querer prosseguir. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele colocou um fotógrafo incrível na minha vida chamado Patrick Azevedo. Tô fazendo a propaganda de Patrick aqui, ó. Ele disse: Rosana, ele foi usado por Deus para mim, ele nem sabe disso. Ele chegou para mim e disse assim: tu tem algo diferente Diga, tenha, meu amor, o Espírito Santo. e que tu pode também usar ao teu favor. Tu tem um brilho diferenciado, e eu sei que é Deus, mas tu podes usar ao teu favor. Você tem a experiência de mãe, experiência de mulher, de vida. Você tem 30 anos. No mercado da moda é muito difícil a gente ter pessoas assim. É mais pessoas jovens e muitas vezes, por ser jovem, a gente não vai julgar, mas por ser jovem, às vezes não tem aquele comprometimento de estar em horários certos nos trabalhos. Sempre tem aquele lado, né, do jovem.
E aí você tem isso ao seu favor, você tem sua experiência de vida ao seu favor. E no mercado da moda hoje, mulheres com 30 anos está uma procura maior. Use isso ao seu favor, né? Lute, vá atrás e eu estou aqui para lhe ajudar. E aí ele nem sabe disso, mas isso me impulsionou a correr atrás, sabe, Ana? Porque a gente acha que às vezes a gente precisa ouvir Deus falar conosco se a gente tiver em momentos ali de um culto que Deus usa com certeza. Mas Deus usou ele nem sabe disso. E quando ele falou aquilo, acendeu sabe, aquele desejo, já chama no meu coração. E Deus tem me abençoado muito, eu confesso a você. Eu creio que eu preciso ainda me dedicar mais, porque não está sendo fácil para mim conciliar. Eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha casa, eu tenho a igreja, eu tenho meus filhos, eu tenho o meu esposo. Então, tudo é uma questão, você como mulher e esposa, você sabe, da gente tentar conciliar, né? Hoje eu tenho 3 empregos. Hoje eu costuro durante a semana, hoje eu tenho um projeto da sopa que eu faço na sexta-feira, eu faço uma sopa para vender. Eu também vou começar até ir para a Seaca, já é um novo projeto, vender alguns lanches lá. E eu também tenho a profissão de cabeleireira e maquiadora. Então, eu tento conciliar tudo isso para tentar levantar o extra, para sustentar algumas coisas que eu preciso, né, dos meus filhos, para manter, na verdade. Inclusive até a minha profissão. Ela é empreendedora, vocês entenderam isso? Diga, Nossa. eu sou empreendedora. Sou empreendedora, Ana, isso mesmo. Ana é maravilhosa, gente. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, um podcast com a Ana, você se descontrai, você fica leve. Eu cheguei um pouco tenso, eu vou confessar a vocês. Mas agora eu tô tão leve, pode continuar. Que pena que tá já chegando no final. Que pena. Mas é uma satisfação, realmente, né? Prazer é meu. O nosso podcast, ele tá aberto para isso, para ajudar as pessoas, né? Não é só através do conhecimento, mas das suas histórias, dos seus sonhos, né? Das suas realizações. Então, sinta-se à vontade. E venha voltar aqui, viu? Venho agradecer, gente, se Deus quiser. E em breve, se Deus assim permitir. Amém, se Deus quiser, com certeza. Porque diga, não vai dar certo não, diga, já deu certo. Já deu certo. Amém. É isso aí. E vocês aí que são da moda, olha, estão perdendo, viu? Porque aos 30 anos, uma boneca dessa, meus filhos, estão perdendo. Ana é maravilhosa, né, gente? Obrigada, Ana. Obrigada eu que sou grata, primeiramente, a Deus, mais uma vez, e a oportunidade, porque o que eu acho bonito em Ana, que eu já ouvi a história de Ana, né? Através do meu esposo, mas o que eu acho bonito de Ana é a humildade do coração dessa mulher, gente. Não é porque eu estou na frente dela para querer, mas é a humildade do coração dela, porque eu me fiz essa pergunta a Deus, em meio a tantas mulheres que poderiam vir aqui, ela convida a Rosana. Quem é Rosana? Rosana é empreendedora. Empreendedora. E aí Ana me convidou e eu disse, meu Deus, Ana, foi uma porta que Deus abriu através do meu esposo, mas Ana, quando ouviu, disse, vamos embora trazer essa experiência de vida. E eu sou muito grata, Ana. Deus abençoe sua vida. Eu sei que coisas grandiosas Deus tem na sua vida. Amém. Que não são coisas pequenas, viu, minha gente? Porque eu vou dizer uma coisa, quando vocês escutarem o nome Ana, Williane, vocês já sabem, viu? Mulheres Iluminadas, empreendedora também aqui, olha, uma mulher maravilhosa. Então, é um prazer estar aqui com vocês e que esse lugar cresça ainda mais. Amém. Porque tem transformado vidas. Eu já tive a oportunidade, gente, de trazer algumas amigas aqui em dias de imersão, em dias que teve algumas palestras e Deus transformou a vida de algumas pessoas aqui. Saíram transformadas através da palavra de Deus e saíram transformadas pelo cuidado que essas mulheres têm, sabe? O amor que elas têm. A gente sente quando a gente chega aqui o amor de vocês, o carinho de vocês. E isso é maravilhoso. Isso é o diferencial do Mulheres Iluminadas. Amém. Mas é a compaixão, né? Isso que a gente falou lá no comecinho. Não é só ter empatia, é ter compaixão. Quando a gente tem compaixão com o outro, a gente vê o amor, o acolhimento, né? Então, esse é o que a gente sempre busca passar. Veja bem, você falou, vai ter momentos que a gente vai estar triste? Vai, porque somos seres humanos, né? Temos nossos defeitos, temos as nossas obrigações, mas queremos sempre passar para o outro o melhor da vida, o nosso melhor, né? Então, assim, agradeço a sua presença. Estamos, pessoal, ficando por aqui. Queria conversar mais, né? Mas o tempo não nos permite. Então, assim, vamos deixar... Ela sabe que a casa está
aberta, não só para ela, mas Virei com... mais vezes, Sim, trarei mais mulheres. isso, não só para ela, mas para todas, né? Assim que assim desejar e que a conhecer também, quiser vir, sejam bem-vindas e vamos ficando por aqui. Até a próxima.